Que tal acompanhar uma série começando por qualquer episódio? E se essa série for baseada num assalto que de fato aconteceu? Episódios numerados são coisas do passado. Partiu acompanhar uma série por cores. O Daltônico aqui agradece, eu sou Alex Feitosa e aqui a gente fala de streaming. Caleidoscópio chegou de mansinho na virada do ano de 2022 para 2023 na Netflix e já se estabeleceu no top 10. All it comes down to is you versus the people who want what you have. We're doing this. And you manipulate them better than they manipulate you. Tirando a sua singularidade de lado, o que nós temos aqui é uma série de assalto protagonizada pelo Giancarlo Esposito, o eterno Gus Fring, numa trama clássica envolvendo planejamento, traição e cofres high-tech. Aliás, palmas pro agente do Esposito, que simplesmente colocou o cara em séries como Breaking Bad, Better Call Saul, Mandaloriano, The Boys. Tá faltando o quê pra esse cara zerar a vida? A cereja do bolo aqui, que na minha opinião não tá sendo muito bem divulgada pela Netflix, é que o showrunner, o Eric Garcia, ousou escrever uma história que pudesse começar de qualquer ponto. Assim, respeitando a única regra de deixar o episódio branco pro fim, as lacunas vão sendo preenchidas, independente da ordem que cada espectador deseja assistir. Tudo isso é explicado no teaser de 1 minuto, que é o episódio preto. A partir daí, cada episódio tem uma cor e você decide por onde quer começar a assistir. Uma pena que a própria Netflix já apresente uma ordem pré-definida. E aí, se você quiser embaralhar as cores, como eu fiz, você tem que entrar e sair de cada episódio no final para que você possa customizar a sua experiência. Seria mais legal se a própria Netflix embaralhasse os episódios por espectador, por login, né? Quem sabe o sucesso dessa experiência não garanta esse upgrade para uma nova temporada. E o conceito inovador se estende ao próprio formato. Cada episódio começa e termina com a cor que o batiza. Além da abertura com áudio que remete a engrenagens de um cofre como se tudo fosse um grande puzzle, a fotografia acompanhando os tons escolhidos pelo episódio, algumas boas escolhas de trilha sonora e atuações regulares completam o pacote. Pontos baixos aqui para maquiagem e cabelo, que acabaram falhando miseravelmente na tentativa de mostrar a passagem do tempo. Mas e o roteiro? Eles conseguem realmente convencer em qualquer ordem? Aqui no canal também você pode assistir nossos vídeos em qualquer ordem, que vai tudo fazer sentido, ou não. Se inscreve aí para saber. Quem me acompanha sabe que para mim tudo nasce de uma história bem contada. E talvez o entusiasmo pela proposta ousada possa me fazer passar pano por algumas crateras de roteiro. Na real, eu já vi muita coisa linear também bem esburacada, como por exemplo Bem-vindos à Vizinhança, que também tem vídeo aqui no canal. Caleidoscópio tem todos os ingredientes de uma história de assalto clássica, como a de Vários Homens e um Segredo ou La Casa de Papel, por exemplo. A diferença é que, de fato, a trama se sustenta por qualquer ponto de entrada, impactando muito na apresentação convencional dos personagens. Mérito da escrita. Por outro lado, impossível não lembrar de La Casa de Papel. Tá tudo lá. O esquentado, a audaciosa, o mentor. Tirando o formato fragmentado, o roteiro foge da originalidade. Muito pelo contrário. Muitas vezes é preciso de um desconto bem grande em prol da diversão. É mecanismo invulnerável sendo invadido pela força da natureza. É gente que se conhece há anos não se reconhecendo quando se encontra. É fuga espetacular pela porta da frente de prisão de segurança máxima. Tem de tudo em Caleidoscópio. Uma boa sacada é que cada cor escolhida te introduz ao assalto num momento diferente. Assim, é possível você entrar na gangue 24 anos antes, 24 horas antes ou até alguns dias depois. Sim, porque alguns episódios se passam depois do assalto e você que lute para preencher lacunas e descobrir o que deu certo, o que não deu tão certo assim. E tudo só é desbloqueado, o assalto em si só acontece no último episódio, que é o episódio branco. Existe até uma lista na internet sugerindo a ordem correta para você assistir. O próprio autor já revelou a ordem que ele escreveu, mas para mim o legal da experiência é embaralhar, é justamente seguir sem nenhum tipo de influência. Eu mesmo comecei pelo laranja, depois eu fui pro violeta e fui seguindo uma roda cromática da minha cabeça. E o pior que pra mim fez total sentido essa ordem. Eu me senti muito mais instigado do que perdido e celebrei cada lacuna que era preenchida.
E já adianto aqui que o rosa pra mim foi um dos meus preferidos. E você, começou por qual cor? Seguiu a ordem pré-estabelecida da Netflix ou resolveu embaralhar também pra testar os roteiristas? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se Caleidoscópio também funcionou pra você. E pra completar, algumas curiosidades sobre a série. Caleidoscópio foi inspirado em um sumiço de títulos que aconteceu real oficial. O criador da série se surpreendeu com o fato de ter tão pouca informação a respeito e resolveu criar uma história também cheia de lacuna. O maior desafio da sala de roteiristas foi apresentar os personagens como se fosse a primeira vez, sem que isso fosse repetitivo. Para isso, técnicas de escrita foram refinadas e foram usados aqueles quadros brancos, só que com rodinha. Então cada grupo acabava escrevendo um pouco sobre os episódios que estavam trabalhando, e isso era compartilhado, passando os quadros de um lado para o outro, para que cada um pudesse acrescentar um pouco e visse o que cada time estava escrevendo, evitando assim qualquer repetição de ideias. Era preciso deixar bem claro em cada um dos episódios quem era a polícia, quem eram os ladrões e quem era o antagonista da história. E só, incrementando sem ser muito óbvio, para que, independente do ponto de entrada do espectador, ficasse claro quem eram as peças do tabuleiro. O ator confirmou que a ordem apresentada pela Netflix foi a ordem que ele escreveu. Primeiro amarelo, depois vermelho e assim por diante. Segundo ele, durante a produção foi feita uma pesquisa informal e 80% das pessoas indicaram que começariam assistindo pelo azul. Pro Eric, o showrunner, começar pelo rosa traz uma perspectiva completamente diferente, principalmente do casal Bob e Judy. Ele ainda arrematou que ninguém começaria pelo laranja, que seria um ótimo ponto de partida. Ah, sabe de nada, inocente. Por fim, vale ressaltar que Caleidoscópio foi pensada como uma antologia, e dependendo dos números, ela pode voltar em outras temporadas, sim. Aliás, com um formato sem ordem pensado desde 2014, Caleidoscópio já se chamou Jigsaw, só que por motivos de jogos mortais, acabou mudando para Caleidoscópio mesmo. Ou seja, mais certo que a trama em si, essa ousadia de formato de uma série que pode ser consumida independente da ordem que você assista, parece que realmente veio para ficar.